Pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para começar com vocês uma nova fase do Bioaulas. Muitos alunos meus pediram para mim deixar alguns vídeos aqui gravados para eles terem acesso e assim conseguirem consultar sempre que eles tiverem vontade. E eu vim com a cara e com a coragem cumprir, né? O que eu tinha prometido para eles, que era então realizar esse pedido. Então, eu estou aqui hoje para o nosso primeiro vídeo de resumão Bioaulas, onde eu vou falar e não só postar um resumo escrito. Já peço desculpa porque, com alguns alunos meus já sabem, eu me empolgo muito falando. Então, pode ser que às vezes eu fale muito, ou eu gagueje também, mas é normal, tá? É normal de mim mesmo. Não tenho como consertar, não. Eu vou estar explicando alguns conteúdos de ciências e biologia. Se vocês tiverem sugestão de algum conteúdo que vocês estão vendo com dificuldade ou que vocês estão estudando, querem revisar, vocês podem estar mandando, tá? Tanto no direct quanto comentando aqui embaixo. E é isso. Então vamos lá. Como a maioria dos alunos que pediram para mim fazer isso são alunos do terceiro ano, então eu decidi gravar hoje um tema do terceiro ano, que é biologia molecular, que é o que a gente está vendo. Então pode ser que você já tenha visto esse conteúdo no seu ano letivo, ou que ainda vai ver, ou que você já viu, quer revisar. Então fique ligadinho, tá? E se você ainda não viu ou ainda não está no terceiro ano, se você tem curiosidade de saber sobre biologia, vale a pena você conhecer algumas características desse conteúdo que é super legal. Tá? Então vamos lá começar o nosso resumo. Então, vamos começar o nosso resumão. Como eu disse para vocês, vai ser sobre biologia molecular, tá? E então vamos lá. Então, para a gente começar a falar sobre biologia molecular, a gente tem que entender algumas características básicas, como, por exemplo, o que compõe esse conteúdo. Biologia molecular, em síntese, é o resumo de macromoléculas importantíssimas para nossas funções genéticas e tem duas moléculas super importantes que estão fazendo parte desse conteúdo, né? Que fazem parte desse conteúdo, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o DNA e a RNA. Então, quando a gente bate o olho nessas duas moléculas, a gente já vê algumas diferenças nela, além do nome, claro. Aí vocês me perguntam, professora, fala o nome, eu adoro, porque o Vani fala assim, fala o nome dessa molécula aí para nós, a senhora dá conta? Então, é quase um trava-língua mesmo, né? DNA e RNA vem do inglês. DNA é ácido desoxirribonucleico, olha que nome mais lindo. E RNA é ácido ribonucleico. Então, além do nome, né, da diferenciação, da nomenclatura, a gente tem a diferença de características que a gente consegue diferenciar essas duas moléculas. A primeira diferença que a gente tem no DNA dupla fita, ou dupla hélice, que é quando eu tenho duas fitas que se entrelaçam, tá? A gente consegue ver perfeitamente aqui nesse desenho. E eu tenho o RNA, que é a fita simples, ou seja, uma fita só que forma essa estrutura. Além dessas diferenças, né, que a gente consegue ver quando a gente vê a estrutura dessas moléculas, a gente consegue ver a diferença também na funcionalidade dela nos organismos. Então, qual que é a função básica do DNA? A função básica do DNA é carregar informações genéticas, tá? Guardar informações genéticas no nosso organismo. Então, características genéticas como cor de olho, tom de pele, tipo de cabelo, tudo isso são características genéticas trazidas no nosso DNA, tá? No nosso genes. O RNA, por outro lado, tem uma função específica que é produzir uma certa substância muito importante para o nosso organismo, que são proteínas, tá? Aminoácidos que vão produzir proteínas. Então, esse conteúdo sobre o que eles formam e como que eles formam, como que eles fazem esses processos, eu vou entrar neles, né, adentrar neles mais para frente. Por enquanto, hoje na aula, a gente vai focar nesse resumo, na verdade, costumo falar aula. Nesse resumo, a gente vai focar nas bases nitrogenadas, tá? Nas ligações dessas bases, como que essas bases, elas se encaixam, qual que é o jeito certo em que elas fazem parzinho, que a gente vai ver. Então, para iniciar, então, quais são as bases nitrogenadas que eu tenho nessas duas moléculas? Então, atenção. As mesmas bases nitrogenadas que eu vou ter nas duas moléculas. Quais são? Eu vou ter nas duas citosina, tá? Eu vou ter nas duas guanina, eu vou ter nas duas adenina, certo? E agora, qual que vai ser a outra diferença, então, Natália? A presença de timina e a presença da uracila. Então, no DNA, eu vou ter a presença de uma base nitrogenada que eu chamo de timina, e no RNA, essa base ela vai ser substituída por outra que eu chamo de uracila.
Então, é o que eu falo muito para meus alunos, até brinco com eles, que é muito simples identificar DNA de RNA em questões. Basta a gente entender e interpretar se tem uracilo ou se tem timina. Se eu vi lá na questão, por um acaso ela trouxe, né, a base nitrogenada uracilo, eu já sei que se trata de RNA, eu sei que se trata de síntese proteica, síntese de proteína. Agora, se está trazendo timina, eu já sei que se trata de DNA, tá? Então é muito simples, ó, simples demais identificar a diferença dessas bases. Mas não se preocupe que vocês vão conseguir entender e também vão achar super simples de identificar elas. Essas bases nitrogenadas, elas não trabalham sozinhas. Elas trabalham em parzinho, principalmente aqui no DNA. Vocês conseguem ver que tem duas corzinhas, ó, eu tenho azul, vermelho, verde, amarelo. Elas vão se complementando. Esses parzinhos, eles são bem específicos no nosso organismo. Ah, Natália, então quer dizer que todo mundo tem os mesmos parzinhos? Eu tenho esse parzinho azul com vermelho, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo? Sim, nós temos os mesmos parzinhos. Porém, isso não significa que nós somos geneticamente idênticos, tá? Porque a colocação desses parzinhos, a sequência deles varia muito em todos os organismos, tem uma variação muito grande, e a gente chama isso em genética de variação genética. E essa variação que carrega, então, as diferenças que há entre nós. Tá? Então, não significa que eu tenho o mesmo parzinho que você, que eu sou geneticamente idêntica, muito pelo contrário. O meu parzinho pode estar num lugar e o seu em outro, no seu DNA, que é uma molécula muito extensa, né? E isso pode ocasionar diferenças genéticas no nosso organismo, variações muito grandes, beleza? Outra diferença que a gente tem, mas essa aqui já é nas bases nitrogenadas, é quando a gente tem a presença de anéis químicos. Então, a gente tem as bases que a gente chama de púricas e as bases que a gente chama de pirimídicas. Então, as púricas a gente já consegue ver que tem dois, e as pirimídicas a gente consegue ver que tem apenas um, tá? Mas aí, Natália, o que vai acontecer? Quando agora eu vou explicar para vocês como que eles vão se juntar, como que os parzinhos vão se combinar, vocês vão entender como que é essa diferença entre púricas e pirimídicas, como que eles vão se complementar, tá bom? Então, a diferença entre eles, púricas e pirimídicas, é a quantidade de anéis, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma molécula bonitinha de DNA, tá? Por que eu sei que é DNA? Porque tá aqui desoxirribose, tá? Lembrando que a RNA é só ribose, o açúcar dele. E aí a gente tem essas bases que elas vão se ligar por uma estrutura que a gente chama de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, eles vão se ligar, tá? E eles vão se ligar de forma específica. Como que eles vão se ligar de forma específica? Então, aqui eu tenho, né, as minhas bases nitrogenadas, aqui TA, GC, CG, AT, e eles vão se ligar de forma específica. Aqui já deu para ver mais ou menos como que eles se ligam. Mas saca só esse decoreba que eu vou ensinar para vocês. Que é Agnaldo Timóteo Gal Costa. Provavelmente vocês já ouviram, porque isso é muito antigo, certo? É tão antigo quanto o primeiro ser vivo que surgiu na Terra, mas é muito válido, muito válido. Por quê? Porque facilita muito o nosso entendimento, porque às vezes a gente fica, né, adenina, timina, citosina, guanina, às vezes a gente confunde muito, e quando a gente tem um decoreba para a gente, né, se direcionar, fica mais fácil. Então, vamos lá. O que tem a ver Agnaldo Timóteo Gal Costa, Natália, com os nomes, base, adenina, guanina, o que você está falando? Para ficar mais fácil também, a gente não usa o nome completo da base nitrogenada. A gente não fala adenina com guanina, citosina, nananã. Não, a gente usa apenas a primeira letra. Então, olha aqui, ó. A adenina, eu uso a letra A. A timina, a letra T. A citosina, a letra C. E a guanina, eu uso a letra G. Então, vocês percebem que eu peguei a inicial de todas as bases? E a uracila, eu pego a letra U, tá? Então, eu pego a primeira letra de todas essas bases nitrogenadas para a gente já caracterizar elas. E aí entra o decoreba, que é o quê? Agnaldo Timóteo Gal Costa. E o que isso tem a ver, Natália? A primeira letra desse decoreba. Olha só, eu tenho o Agnaldo, que começa com A. O A eu já sei que é de adenina. E eu tenho o Timóteo, que começa com T, que eu já sei que é de timina. Então, eu já sei que Agnaldo Timóteo é um parzinho. Então, olha só, eu já sei que o primeiro parzinho de base nitrogenada que eu vou ter, que vai se formar, é a adenina com timina. E como que eu sei isso? A com T, certo? Agnaldo
Timóteo. A com T. Olha aqui, ó. A com T, T com A com T, A com T. Certo? E o outro decoreba é Gal Costa. Aí vocês me perguntam, o que tem a ver, Natália? Então, o que tem a ver? O G de guanina com o C de citosina. Então, eu já sei que a outra combinação vai ser o quê? G com C. Ou seja, guanina com citosina ou vice-versa. Então, aqui, ó, G, C, C, G. E aí, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Eu posso ter A com T, T com A, G com C, C com G. Tá? Sempre pode ser em qualquer ordem. Sendo nesses parzinhos específicos, tá certo. Beleza? E aí, Natália, o que é aquilo que falou de pirimídica, purímica? O que é aquela que você falou? Então, vou voltar aqui para vocês entenderem agora. Então, eu já sei que Agnaldo Timóteo, AT, Gal Costa, GC se unem, né? São parzinhos. Então, olha aqui. Eu tenho as bases púricas e as pirimídicas. Como que elas vão se completar? Eu tenho aqui, ó, o Agnaldo, adenina, que vai se ligar com a timina. Então, eu tenho uma base púrica e uma base pirimídica que se unem. Da mesma forma que eu tenho uma guanina, que vai se ligar à citosina. Então, eu tenho uma púrica que vai se ligar à citosina, certo? Elas se complementam. E a uracila, coitada, excluída, o que acontece com ela? No RNA, a timina não existe, então eu vou ter a uracila substituindo ela. E a uracila vai se ligar a quem? A adenina. Então, eu vou continuar tendo uma base púrica e uma base pirimídica em ligação. Beleza até aqui? Podemos continuar? Para facilitar, então, o entendimento de vocês, o que é que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer junto, que é só para vocês fixarem mesmo que a gente vai completar. Como se a gente fosse completar, né? Na verdade, uma linha, né? Uma fita de DNA e uma fita de RNA, só para vocês fixarem como que é a complementação. Aí eu coloquei aqui em cima, que é um DNA, a primeira que a gente vai completar é um DNA, e aí eu coloquei aqui o decoreba para facilitar, né? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, e sublinhei a primeira letra para vocês não esquecerem, que é a primeira letra que a gente olha sempre. Então, olha só, eu tenho a primeira letra aqui que é um A, certo? O A, o adenina, ele sempre vai se ligar a quem? Ah, Natália, eu não lembro, não. Não, você falou, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Qual que é o decoreba que eu falei para vocês? Agnaldo Timóteo. Então, eu sei que o A sempre vai se ligar ao T. Ó, Agnaldo Timóteo. Então, o A, ele vai se ligar a quem? Ao T. Beleza? Agora, eu tenho um T. E o T vai se ligar ao quê? Ah, eu só sei que o A liga ao T. Com quem que o T liga, eu não sei, não. Com a mesma letra, a ordem não vai alterar o resultado. Então, se o A liga com o T vai ligar com quem? Com o A, certo? Agora, eu tenho um G de guanina. Com quem que o G vai ligar, Natália? Ai, eu não sei. Vamos lá pro decoreba. Gal, G, né? Gal Costa. Eu já sei que é o C de citosina. E aí, você vai completar. Eu tenho um C agora. O C liga com qual? Com G. Eu tenho mais um A. A adenina liga com timina. Guanina com citosina. Timina com adenina. E aí a gente vai completando, ó. C com G, A com T, T, G, C, A, T, T, A, T, G. Pronto. Terminei meu complemento de acordo com as bases nitrogenadas, bonitinho, como que elas se ligam, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que fingindo que a gente está tratando de uma molécula de RNA, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai pensar no mesmo decoreba, só que lembrando que o RNA, ele não tem a presença de quem? Eu até deixei aqui com asterisco, da timina, a letra T, que vai ser substituída pela letra U, de uracila. Então, aqui eu já coloquei algumas letras U aqui, você já consegue identificar que se trata de um RNA, e a gente vai completar. Então, aqui eu tenho um C. O C vai se ligar com quem? Olha lá no decoreba. Gal Costa. Então, vai se ligar com G, guanina, com citosina. E o U, Natália, o que o U vai ligar? Eu não lembro, você não explicou. Gente, é a mesma coisa. Eu vou substituir o T pelo U. Com quem que a timina ligava? Com a adenina, né? Então, eu vou colocar o A. E agora, a adenina, o A. Ele vai se ligar ao quem?
O T? Eu posso colocar um T aqui? Não posso, porque a gente está falando de RNA e não tem a presença da timina. Então, eu vou colocar quem? O U de uracila. E assim eu vou completando da mesma forma, atento à presença da uracila, tá bom? Então, eu tenho um G, vou ligar com C. Um U, A. Um G, C. Um A. Posso colocar um T aqui? Não posso. Eu posso colocar o quê? U, certo? Um G, um C, um G, um G, um C, um A de novo. Uracila. O G, o C, né? Citosina com guanina, guanina com citosina. Uracila no RNA vai se ligar com adenina. E a adenina? A uracila, guanina, citosina, adenina, uracila e citosina com guanina. Pronto, a gente completou a molécula de RNA, né? A gente fez de conta que completou para vocês fixarem aí como que acontece os parzinhos. Vou voltar aqui para a gente conversar. Então, pessoal, quando a gente fala, né, de bases nitrogenadas, o mais importante é a gente entender, né, a diferença, como que acontece a ligação entre púricas e pirimídicas e como que acontece a ligação entre elas, né? A gente entender que acontece a ligação entre Aguinaldo Timóteo, Gal, Costa, em todas as situações, tá? E que mesmo a gente tendo os mesmos parzinhos, isso não vai causar uma compatibilidade genética. A gente vai ter diferenciação genética por quê? A localização que vai estar essas bases nitrogenadas vai diferenciar muito no meu organismo. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa que dá para me explicar. Então, suponhamos que esse marca-texto aqui, ele é uma fita de DNA, uma fita só. E aí, cada corzinha dessas aqui, dessas canetas, deixa eu pôr a tampa que dá para ver melhor, é uma base nitrogenada. Então, se essas parzinhas estiverem aqui, eu vou ter uma pessoa com um material genético. Se elas estiverem no meio, vai ter uma diferenciação. Se elas estiverem no final, vai ter diferenciação. Se elas estiverem trocadas, a ordem, vai ter uma diferenciação. E se estiver trocada de outra forma, vai ter outra diferenciação. Então, mesmo que a gente tenha sempre os mesmos parzinhos, né? Aguinaldo Timóteo Gal Costa, eu vou falar assim para vocês, não esquecerem, vocês memorizarem isso, esse macete mesmo. Sempre que vocês tiverem essa combinação, mesmo que seja para todos, a gente vai ter diferenciação genética por causa da localização, da disposição dessas bases, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando sugestões ou dúvidas mesmo no direct ou respondendo aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? A gente se encontra, talvez, em breve, vamos ver. Se vocês tiverem sugestões de temas também, vocês podem deixar aqui para mim, tá? Então é isso, fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção. Um grande beijo e tchau, tchau.